Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui do canal Luciano Alves. A paz do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua vida. Vamos ler a Bíblia comigo hoje, lendo a Bíblia com Luciano Alves. Hoje nós vamos ler no capítulo de número 18 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. Dá um like no vídeo aí, compartilha para alcançar outras pessoas. Quero agradecer a você que se inscreveu no canal e você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Você faz parte do crescimento deste canal. Você é muito importante para este canal. Vamos ler a palavra de Deus hoje no capítulo de número 18 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. Vamos ler a parábola da viúva persistente, a parábola do fariseu e do publicano, Jesus e as crianças, Jesus e o homem rico. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Um mendigo cego recupera a visão. Vamos ler hoje a palavra de Deus na Bíblia NVI. Nova versão internacional. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A parábola da viúva persistente. Agora nós vamos ler a parábola do fariseu e do publicano. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nós acabamos de ler a parábola do fariseu e do publicano. Agora nós vamos ler Jesus e as crianças. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixe vir a mim as crianças
e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não se receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Acabamos de ler Jesus e as crianças. Agora nós vamos ler Jesus e o homem rico. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece o mandamento? Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Nós acabamos de ler Jesus e o homem rico. Agora nós vamos ler Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, e o açoitarão, e os matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhe estava oculto, e eles não sabiam do que ele estava falando. Nós acabamos de ler Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Agora nós vamos ler: um mendigo cego recupera a visão. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando viu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou, perguntou Jesus: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão,
A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Acabamos de ler o capítulo de número 18 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, que tem 42 versículos. Possui 42 versículos. Nós lemos sobre a parábola da viúva persistente, a parábola do fariseu e do publicano, Jesus e as crianças, Jesus e o homem rico. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Um mendigo cego recupera a visão. Que você possa acompanhar a leitura bíblica, que Deus fale no seu coração. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Deus abençoe o seu dia.